peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
Isso, declare. Como um lindo coral declare.
A lição dessa manhã fala: ainda não é o fim. Marcos capítulo 13. É um texto um pouquinho grande, mas vamos ler todo o texto, depois eu vou orar. Marcos capítulo 13. O título é Sobre o Futuro. Diz assim a palavra de Deus: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-lhe, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levantarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido, naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situada onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós sobre aviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, que está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, se ausentando do país, deixa sua casa,
dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vamos orar, irmãos. Muito obrigada, Deus, por mais uma vez lermos a Tua palavra. Muito obrigada, Deus, porque a Tua palavra, por si só, ela já fala aos nossos corações, Deus. Mas que de uma maneira, Deus querido, que já está no seu coração, o Senhor venha falar mais uma vez conosco nessa manhã. Estamos aqui a Teu dispor, Deus, querendo ouvir a Tua voz. Prepare então o nosso coração, desliga a nossa mente de tudo que ficou lá fora, porque nós queremos Te ouvir. É isso que nós pedimos, ó Deus, que nós somos sedentos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. E muito obrigado, porque realmente o Senhor tem estado bem pertinho da gente. A gente não merece, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos guiado. E nós somos gratos a Ti. Te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título ainda não é o fim, né, da lição. E o texto aí de Marcos aí, Marcos foi um dos evangelistas que relatou muito bem, né, baseado na profecia de Jesus naquela época, como que será o fim dos tempos. E é muito interessante, o autor fala aqui, que quando aquele templo, eu até olhei uma foto ontem na internet, quando eu estava lendo, e realmente era uma coisa assim, quem nunca viu uma imagem do templo de Jerusalém, tenha curiosidade de procurar na internet. Era uma coisa linda, realmente uma construção assim, sem defeito nenhum, né? Era realmente muito bonita a construção daquele templo. E ela foi reformada por Herodes naquela época, e aí Jesus fala assim, olha, tá vendo isso daqui? Não ficará pedra sobre pedra, até que tudo seja derribado. A gente olha aquela construção forte assim, e a gente imagina, né? Como que será isso? Né? Como que isso será totalmente destruído? E aqui o autor faz uma comparação, baseado no versículo 2, né, dessa profecia, que a gente tem que priorizar, ainda fala aqui, ó, nenhum lugar do culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus. Nada. Nada, nada, nada. É importante a gente vir à igreja? Sim, é importante. É importante a gente ler a Bíblia, é importante a gente orar, mas a gente está falando aqui, irmãos, é de relacionamento. Relacionamento é diferente de conversa. Tem pessoas que falam assim, mas eu converso com Deus. Mas será que você tem relacionamento com Deus? A diferença está exatamente aí. Eu converso com várias pessoas, mas relacionar, contar aquilo que está se passando lá no íntimo do seu coração são poucos. E aí o autor aqui, ele vem fazer um desafio para que nós estejamos preparados para aquele grande dia através de um relacionamento com Deus. É relacionar, é muito mais do que você ir para o seu quarto e conversar através de oração. Relacionamento íntimo é você ter Deus como seu melhor amigo, conta tudo para Ele, pede a direção a Ele para tudo que você vai fazer e se coloca na total dependência dEle. Isso sim é relacionamento. E é isso que a gente precisa fazer para que estejamos realmente preparados para o fim. É muito mais do que o nosso momento de oração. É a gente se relacionar mesmo com Deus. E aí tem como primeiro ponto aqui, que ele fala assim, ó, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Aí tem Marcos 13, versículo 5, diz assim, ó, então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Cuidado, principalmente agora que a gente está vendo é que tudo está contribuindo realmente para o fim, e às vezes as pessoas ficam enganadas, né? Ah, fulano está falando que vai ser... Eu lembro que no ano que eu casei, todo mundo estava falando que o mundo ia acabar naquele ano. Era 1999, todo mundo fala assim, já vai acabar o mundo. E aí tinha realmente, era até difícil de você achar lugar para você fazer o casamento, estava todo mundo achando que o mundo ia acabar e tinha que casar. Eu não casei por causa disso não, irmão. Mas realmente o povo estava preocupado com isso, né? E aí, porque uma profecia lá, uma pessoa tinha falado que o mundo ia acabar naquele ano ali.
Falei, gente, e aí o autor vem falar aqui, ó, tem cuidado para que ninguém vos engane. O diabo, ele é tão esperto, ele é tão sagaz, que ele se coloca como anjo de luz. Anjo de luz. Ele não vem para você com aquela imagem que a gente vê nos desenhozinhos de chifrinho, aquele garfinho, né, vermelhinho, não. Ele vai vir para você, para cutucar você como um anjo de luz. É aquela pessoa que você menos espera. É ela que vai ser usada para tirar você do propósito de Deus. Então, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você tem ouvido conselhos, porque às vezes o diabo se reveste de anjo de luz. Não é aquele garfinho espetado vermelhinho, não. E realmente ele usa os meios de onde a gente menos imagina para tirar a gente do propósito. Eu lembro uma viagem que eu ia fazer do Rio para cá. Eu estava lá na casa da minha prima e aí veio uma irmã de oração e falou assim comigo, ó, Deus está me mandando vir aqui te falar que você vai ter uma grande tribulação nessa viagem. E aí ela começou a falar. E ele mandou eu vir aqui orar por você, que tá para acontecer um grande acidente, né, no decorrer da sua viagem e tal. Aí aquilo, as pessoas que estavam comigo, né, minha mãe, algumas outras pessoas já ficaram apavoradas com aquilo. Aí eu virei para a irmã e falei assim, olha, eu tenho comunhão com Deus. Ele tinha me avisado, ele teria me avisado se fosse acontecer. Falei isso com ela, não duvidando da profecia. É porque relacionamento é isso. Você pode ir diretamente a Deus e ouvir dele o que ele quer para a sua vida, né? E ali eu orei, Senhor, o Senhor está na frente dessa viagem como eu já tinha feito. E eu vim e não aconteceu nada, irmão. Estou querendo, por isso que o texto fala aqui, ó, cuidado para que ninguém engane vocês. Vocês não precisam de ir numa pessoa para orar por vocês. Oração sempre é bem-vinda, mas a gente precisa ter o primeiro passo. Tem que ter relacionamento íntimo com Deus, né? Então, sobre o autor fala aqui, cuidado para que ninguém vos engane. E aqui os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus, ó. Quando será a destruição do templo? Quando será a sua vinda com poder e glória? E quando será o fim do mundo? Aí ele vai discorrendo aqui, né? Em todo o texto. Primeiro ele falou para a gente ter cuidado para que ninguém se engane a gente. A gente tem que pedir a Deus sabedoria. Senhor, me mostra se o que essa pessoa está falando é do Senhor. Senhor, me mostra se é esse o caminho que eu tenho que seguir. Senhor, me mostra se é isso que eu tenho que falar. Senhor, me mostra se é isso que eu tenho que fazer. Senhor, me mostra qual é a minha atitude, o que eu tenho que tomar. Senhor, me mostra qual o caminho. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus a tal ponto de a gente buscar a direção dele para tudo. Às vezes a gente tem situações que se a gente não pedir a misericórdia de Deus e a sabedoria dele, a gente cai em engano sim. Cai em engano sim. E a gente precisa realmente aprender a ser dependente de Deus. Até nas mínimas coisas. Você está lá na sua casa às vezes e vem uma palavra assim de uma pessoa, você fala assim, Senhor, isso não é do Senhor não, né? Me mostra aqui agora. É o Senhor que está falando comigo ou essa pessoa está sendo usada? Tem hora que a gente tem que fazer isso. A gente precisa questionar a Deus o que Ele quer para a nossa vida, o que Ele tem para nós e pedir sempre, sempre, sempre sabedoria. Dependência de Deus é isso. O ponto 2 aí, ó. Tenham cuidado na hora do sofrimento. Aí vem o versículo 9. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, serei açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Cuidado, porque às vezes na hora do sofrimento, o diabo sabe que você está abalado, né? Como ele soube quando o Vitor estava doente lá, é a hora que ele mais ataca. Porque a gente está abalado, a gente está frágil, né? A gente está cansado, nosso corpo está sentindo dor e não é fácil. Eu convivi e eu ouvi relatos de várias pessoas que estavam com Covid. É uma doença realmente que derruba mesmo a pessoa, né? E aí a gente tem que o quê? Nesse momento, não entrar em pânico. E aqui fala o quê? Ter cuidado e não ficar preocupado, mas sim se preparar em Deus. É isso que o autor fala aqui, ó. Não fiquem preocupados, mas se preparem, né? Não precisa você se preocupar,
Mas cuidado de achar que crente não tem que sofrer. A gente sofre, irmãos, e é necessário isso para o nosso amadurecimento. A gente precisa passar pela tribulação por conta do nosso amadurecimento. Cada experiência nossa traz um grau de amadurecimento maior, que se a gente não tivesse passado por aquilo, a gente ia estar sempre, como fala a Bíblia lá, né? Como bebês recém-nascidos. E a gente precisa de estar passando por sofrimento e pela prova para a gente amadurecer, para a gente crescer. É igual quando a gente nasce bebezinho, a gente não vai crescendo, vai amadurecendo. Coisas que a gente não fazia quando a gente era bebê, hoje a gente faz. Então é assim também a nossa vida como cristão. A gente recebe o Espírito Santo e ele fica como um bebezinho dentro de nós. E ele só vai começar a fluir a partir do momento que a gente amadurece. A gente dá espaço para ele. Aí vem os frutos, né? Então aí começa a ter mais domínio próprio. A gente consegue controlar mais as nossas palavras. A gente consegue, aí vem a ser mais paciente, né? Então, é o que a Bíblia fala lá. Não se engane, porque a tribulação possui perseverança, paciência. Eu não sei direito o texto, mas é mais ou menos isso. Porque a gente precisa da tribulação para a gente alcançar a paciência, a perseverança em Cristo. E isso é muito interessante. Então, a gente ter essa consciência de que crente sofre sim. Jesus era perfeito, não tinha erro nenhum, mas Jesus sofreu. E imagine nós, nascemos em pecado, somos pecadores, pecamos no pensamento, não vamos sofrer? A gente precisa passar pelo sofrimento para a gente amadurecer. E aí tem como terceiro ponto, o versículo 28 e 29 de Marcos, que diz assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, que está às portas. Então tem dois verbos aí, ó: aprendei e sabei. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e brotam, e sabeis que está próximo o verão. Então, por que a gente, primeiro, a gente tem que aprender e tem que saber? Oséias 4:6, versículo bem conhecido, que diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa saber. A Bíblia fala que nós estamos sendo destruídos porque está faltando o quê? Conhecimento. A gente precisa ir em Deus, buscar sabedoria nele para a gente saber como agir nesse mundo. Irmãos, e como o fim está se aproximando, as coisas vão cada vez mais agravando. Tenho tido caso lá no consultório que eu nunca tinha ouvido e visto coisas de pessoas que você menos espera. Por quê? O diabo ele já percebeu que o tempo dele está muito pequeno, que está às portas mesmo a vinda de Cristo, e ele vai usar todos os meios possíveis que ele tiver para tirar a gente do propósito. E aí o que o texto fala aqui: se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso é para a gente também. Não é porque nós fomos salvos e recebemos o Espírito Santo de Deus que o diabo não está trabalhando para tirar você do propósito, não. Ele quer enganar até os escolhidos. Quanto mais pessoa ele conquistar para ele, e ele sabe que se você não estiver bem, ele vai conseguir influenciar uma gama de pessoas que precisam que você esteja bem, para estar testemunhando para essas pessoas. Então ele vai atingir os escolhidos também. Então a gente precisa ter cuidado de achar que crente não sofre, né? Cuidado, aprender de Deus, não deixar ser enganado por falta de sabedoria, de conhecimento, como diz aí em Oséias. E o quarto ponto: tenham cuidado de orar e vigiar. Versículo 33 ao 37, diz assim, ó, Marcos 13: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação.
E ao porteiro, ordene e vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai, vigiai, vigiai. O texto fala aí várias vezes. Vigiar é muito mais do que você estar em comunhão com Deus. É você ter sabedoria e discernimento para saber se aquilo que está vindo sobre você, sobre a sua vida, está vindo de Deus ou não. E como que você deve reagir diante daquilo. Então, vigiar. Vigiar é para todo mundo. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu já sou salvo. Mas vigia. Porque às vezes você pode deixar de testemunhar para uma gama de pessoas que poderiam vir a descobrir a Cristo também através da sua vida, porque não está vigiando. Vigiai. Vigiai, então. Tempo de qualidade. É o tempo todo eu falando assim: Senhor, eu sou fraco, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, fica pertinho de mim. É dependência. A gente precisa ter isso diante de Deus, né? Senhor, eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Preciso realmente da Tua misericórdia. Então vai comigo, Senhor. Então fala através de mim. Então me ajuda, né? E é isso que a gente está vigiando o tempo todo. E aí, já quase finalizando já, orar e vigiar como se fosse o último dia. É tão interessante isso daqui. Eu vejo muitas pessoas preocupadas muito com o futuro. É claro que a gente tem que pensar no nosso futuro, mas o mais importante é o hoje. É você amanhecer e pensar assim: Senhor, que o domingo hoje seja abençoado. Que o Senhor coloque um anjinho na porta dos meus lábios. Que esteja um anjo aqui perto de mim a todo tempo, me ajudando a saber como agir nesse dia. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade nesse dia. Senhor, fala comigo. Senhor, fica pertinho de mim. Então todo dia como se fosse o último. Fazer o melhor possível que a gente possa do nosso presente. E eu vejo muito isso, principalmente em pais, né? Estão preocupados demais com o futuro dos filhos. E o presente agora? Né? Que tempo de qualidade tem parado diante de Deus para os seus filhos? E todos os seus familiares, né? É preciso a gente preocupar com o presente, com o hoje. Fazer o melhor que a gente pode do domingo, da segunda. Porque a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Né? Então a gente precisa parar de se preocupar muito com o nosso futuro. A gente tem que estar preparado. Por que então querer saber tanto dia? Ah, eu quero saber quando que Cristo vai voltar. Vamos lá, vamos ver aquela profecia lá. Aquela reportagem lá na televisão falou que vai ser 2020. Estão falando que é 2025. Isso não é importante, irmãos. O importante é saber se você está preparado para isso. Se você tem vivido o seu dia como se fosse o último de suas vidas. Se você tem dedicado realmente um tempo de qualidade de relacionamento com Deus. Para influenciar uma geração. Quantas pessoas estão através do seu testemunho querendo se chegar a Cristo? Nossa, eu quero ter o Deus que aquela pessoa lhe serve. Eu quero ter o Deus daquele irmão, né? Então isso que é importante, é viver o dia de hoje como se fosse o último. Isso sim é estar preparado para aquele grande dia. E aí a gente vai habitar com Ele no novo céu e numa nova terra. Vamos, pois, continuar servindo com fé e amor. Estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança, vigia em hora. Quando eu olho para tudo que está acontecendo, mas quando eu olho porque o que está me esperando, meu coração enche de alegria. Não tem coisa melhor nesse mundo, é saber que tem um reino esperando por você. Onde você vai viver para sempre com Cristo. Onde lá não haverá mais doença, nem tristeza, nem morte, né? Onde lá não haverá mais dor. Onde não haverá mais nada disso que a gente tem convivido aí. Então a nossa maior alegria é essa. Nós temos que estar preparados por conta disso, por causa da nossa salvação em Cristo Jesus, por causa do céu que espera. Eu costumo falar muito para as pessoas: olha, aqui, isso tudo aqui vai passar, eu sou estrangeira aqui. É como se eu estivesse aqui só de passagem. A minha pátria é bem mais feliz do que isso daqui. Tem até um hino que fala sobre isso, né? Somos estrangeiros, somos viajantes. A nossa pátria, ela é bem mais feliz. É linda a letra desse hino. Então a gente tem que viver o dia daqui, de hoje, preparando para o que
aliás, pensando no que está preparado para nós, né? Que isso que é o mais importante. Onde que a gente vai habitar? No novo céu, na nova terra, né? Onde já não existirá mais nada do que a gente tem vivenciado aqui. E aí, para pensar e agir, o que fazer para que o templo, a liturgia dos cultos e o calendário religioso da nossa igreja não tomem o lugar de nosso relacionamento pessoal com Deus? O que a gente tem que fazer? Priorizar Deus, né? Nada disso daqui pode fazer com que tomem o lugar de Deus. Segundo ponto, por que algumas pessoas são seduzidas a falsas doutrinas e falsos líderes? Por quê? Aí vai lá para Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento, né? E aí o 3. Como fazer para ter profundidade na Bíblia, na oração e na vigilância? Aí é o que eu falei lá no início, é relacionamento. E relacionamento íntimo com Deus. Não é conversa, não. A gente está falando aqui de relacionamento. É muito mais do que isso. É amizade íntima. É total entrosamento. Ele sabe de tudo sobre você e ele está dirigindo o que você pensa, os seus passos. Você quer ele na direção. Isso sim é relacionamento. E o 4, precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, né? Como isso é possível em tempo de sofrimento? Se preparando. É o que falou lá o texto: vigiai e orai, porque não sabeis o dia. Portanto, vigiai. E é isso, irmãos, que Deus colocou no meu coração, né? Eu fui muito edificada com a leitura dessa lição. E realmente nós precisamos estar preocupados não com o dia que Cristo vai voltar, mas se nós estamos preparados para isso. E vigiarmos a cada momento para que a gente não seja motivo de que outras pessoas não cheguem a estar lá naquele grande dia, né? Que o nosso testemunho não venha impedir que pessoas venham a se render aos pés de Cristo. Então, por isso, vamos vigiar. Levantando nossas mãos e vamos orar agradecendo a Deus, fechando o nosso culto desta manhã. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedir ao Senhor que estenda a Tua mão sobre nós, ó Deus. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado pela Tua mão sobre nós. Muito obrigado pelo socorro do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o inimigo não tem tido poder sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor é maior do que ele e está em nós. Maior que está em nós do que está no mundo. Nosso Deus, toma a nossa igreja em Tuas mãos, que com pandemia ou sem pandemia, que ela cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha piedade de nós, livrando-nos do mal, acrescentando a nossa fé. É em nome de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina, hoje e sempre. Amém, amém e amém.
glorificamos por, ó Deus, a oportunidade de prestarmos, ó Deus, este culto a Ti. Nós Te agradecemos, ó Deus, podemos, ó Deus, sentir a Tua presença em cada palavra, em cada hino cantado. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos orientando, ó Deus, a cada dia, a cada instante, ó Pai, para que possamos, ó Deus, continuarmos firmes, ó Pai, nesses tempos, ó Deus, em meio às dificuldades, porque nós confiamos em Ti, nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra tem se cumprido em nossas vidas. Ó Deus, quando disse, ó Deus, que o Senhor estaria conosco, Pai, em todos os momentos. E o Senhor tem estado, ó Deus, por isso nós Te agradecemos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um dia abençoado na Tua presença. E logo mais, ó Deus, um culto de louvor, adoração a Ti, ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.